é Jesus, é o Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Exaltado, Senhor. Exaltado. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Louvamos ao Senhor por essa semana. Louvamos ao Senhor porque o resultado já foi dado da eleição. Não sabemos o que é, mas sabemos que o Senhor está na frente. Porque não há líder que não seja escolhido pelo Senhor. Toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade. Nós pedimos que o Senhor possa agora cessar toda movimentação, Senhor, todo pensamento no dia de amanhã, quem ganhou, quem perdeu, e o que nós vamos fazer daqui para frente. Senhor, o pensamento nosso agora é ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque estamos prontos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler em Mateus 4, 18 a 22. Irmãos, nosso pensamento é que cada dia mais a gente seja mais maduro espiritualmente. Eu tenho visto isso em muitas pessoas. Graças a Deus temos visto maturidade, crescimento espiritual. E como que acontece isso? Na palavra, no estudo da Bíblia, na oração, na prática do Evangelho. Eu tenho visto assim pessoas que estão voando espiritualmente. Estão andando a passos largos, crescendo espiritualmente, né? Falando, pregando, trazendo pessoas a Jesus. E o nosso objetivo maior, além de exaltar o nome do Senhor, é que cada irmão cresça na fé, cresça no conhecimento do Senhor, a cada dia mais pertinho de Deus. Então vamos lá, Mateus 4, de 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai. Consertando as redes, chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. É um fato interessante isso aqui. Às vezes eu fico pensando assim, imagina eu lá jogando a rede, e Jesus passa assim, aí Jesus fala assim: vem, segue-me. Eu falo assim: quem que é esse aí? Os discípulos não conheciam Jesus, mas Jesus veio e falou: siga-me. E eles largaram as redes e seguiram Jesus. Será que a gente faria a mesma coisa? Ah, não, Senhor, estou tão ocupado aqui no meu trabalho, tem tanto trabalho para fazer, tanta gente para cuidar, tanta coisa aqui na minha vida. Ah, não, agora não, daqui a pouco, daqui a uns anos eu vou seguir o Senhor, eu vou servir o Senhor. Muitas vezes eu passo ali perto da igreja ali do centro, lá embaixo, perto da colina, e às vezes eu vejo poucos jovens, mas muitos anciãos, gente que já fez de tudo na vida, que aí agora no finalzinho vai lá com a bengalinha, com os caquinhos, entregar os caquinhos para o Senhor, sem força nenhuma, sem nenhuma força. O que vai trazer para Deus nesse momento? Já não tem força para nada. Eu peço a Deus muita força, muito vigor, para poder trabalhar firme para o Senhor, né? Estamos já com 60 anos, pela graça de Deus, e eu espero trabalhar com 80, 90 anos, tá? Firme. Irmãos, quantos anos vocês lembram do pastor Laranjeira? Tem 83 anos, viaja para todo quanto é lado, pregando o Evangelho, e ele tem uma reunião na casa dele. Irmãos, nós precisamos ser produtivos e começar cedo. Esses moços aqui eram moços,
Eram jovens com toda a força, e Jesus passou e falou: siga-me. Eu tenho certeza, quem tem Instagram, todo mundo tem, né? Instagram, ou tem o YouTube, tem TikTok, tem o X, talvez ninguém tenha, né? Mas estamos sempre seguindo. Quando eu encontro alguma coisa interessante, um pastor que tem uma palavra boa, eu começo a seguir ele. Por quê? Eu quero aprender com ele. Às vezes às vezes um médico que tem alguns ensinamentos bons para a gente poder cuidar da saúde, a gente começa a seguir. Aí talvez você siga jogador de futebol, político, gente que joga, joga vôlei, joga peteca, aí você começa a seguir. Estamos sempre seguindo alguém. No YouTube. E se um dia você me desse o telefone, eu poder olhar quem você segue, será que você vai ficar envergonhado? Talvez você segue algum cantor, um cantor que não prega a palavra, que vive uma vida toda desordeira. Eu estava na farmácia hoje de manhã, fui comprar um remédio para o estômago, e estava uma música horrorosa na minha cabeça. Essas músicas deprimentes, né? Minha mulher me largou, eu vou beber, eu estou mal, e aí eu estou chorando, e eu choro de novo, e aí eu vou ficar lamentando. Gente, que deprimência! Eu falei com o cara da farmácia, eu falei: moço, presta atenção, vou te dar uma dica de ouro. Quando a pessoa entra num lugar, se tem uma música suave, você vai num shopping lá de Sete Lagoas, de Belo Horizonte, shopping, você vai lá, você não vai encontrar essas músicas, você vai encontrar uma música calma, tranquila, para você entrar e comprar tudo que seu coração almeja. A música, ela nos leva, a música nos conduz. E tem um sacolão lá em cima que eu já falei com a dona várias vezes. Eu falei: olha, toda vez que eu entro aqui, eu entro só para comprar o essencial e casco fora. Não fico um segundo a mais, porque essa música, ela entra na minha cabeça, me deixa mal. Eu falei com o cara da farmácia: olha, a música, ela tem um poder. E tem uma matéria que chama semiótica, que a gente estuda no jornalismo, todos os cursos na área de humanas, tem uma matéria que chama semiótica. Ela é tipo assim, as cores elas nos chamam a atenção. Por exemplo, você vai no McDonald's, ali tem uma cor forte. Para quê? Para você entrar, comer e ir embora. Você não vai ficar ali muito tempo, você tem que liberar o espaço para as pessoas que virão. Ali é rotatividade, eles não querem que você fique ali, eles querem de preferência que você pegue e come na sua casa, porque as cores, elas não são para você ficar ali. Mas você não olha para a cor e fala assim: esse laranjado está mandando eu ir embora. Não, é o inconsciente, está aqui atrás, ó. Ninguém fala com você, você simplesmente sente aquelas coisas. Então todo mundo está seguindo alguém. Nós seguimos a Jesus. Você segue muitas vezes pessoas que você considera importante, né? Talvez se você abrir o seu celular aí agora, você vai ver todas as pessoas que seguem. De vez em quando você dá uma olhada lá, porque muitas vezes você segue uma pessoa que nada a ver. E nós seguimos a Jesus. Uma vez eu vi um filme, e nesse filme tinha um casal em lua de mel. Eles foram para as montanhas, e aí chegaram lá, eles queriam fazer um passeio no deserto, e eles foram procurando guia, porque ninguém é doido de entrar no deserto sozinho, sem conhecer. Às vezes mata, ninguém é louco de entrar em mata sozinho, gente. Aqui tem uns caminhos direitinho, mas se você sai daquele caminho, se tem aquele caminhozinho, você entra no meio da mata, é loucura. Várias e várias vezes eu já vi grupo de salvamento ali lá em Belo Horizonte, na mata lá
daquele pico ali do Mangabeiras, pessoas entram ali inocentemente, deixa eu ver alguma coisa aqui, e se perde, porque é tudo igual. Você precisa de um guia, você precisa de uma pessoa que te guie no caminho. E esse casal que estava lá em Lua de Mel, eles escolheram andar com um moço lá, e o moço foi andando, de repente eles perderam dele, eles andaram longe demais e se perderam. E esse cara depois eles acharam ele tinha morrido, e eles ficaram sozinhos, sem guia no deserto. Gente, você sozinho é morrer, é morte. Num deserto, seguir sozinho é morte. E muitas vezes você segue alguém da sua sala. Às vezes o cara que é o melhor do time, aí você começa a ficar perto dele. Aí os meninos ficam tudo perto do melhor do time, ou da menina mais popular ali da escola, todo mundo começa a seguir. E muitas vezes a gente começa a seguir, e a pessoa está seguindo outra pessoa, e essa pessoa está seguindo outra pessoa. Muitas vezes você fica olhando para mim, eu sigo a Jesus. Muitas vezes você olha para a pastora, olha para o seu líder do seu departamento, e muitas vezes a gente vai seguindo uma pessoa, que vai seguindo outro, que vai seguindo outro, que vai seguindo outro. Então a gente vai perdendo a referência, porque a gente tem que seguir a Jesus. Siga a Jesus. E siga Jesus de perto, irmãos. Você sabe o que é seguir Jesus de perto? É você andar com Ele todos os dias. Se você seguir a Jesus de longe, vai na igreja uma vez por semana, pega a sua Bíblia uma vez por semana, e aí você vai se perdendo. Nós precisamos seguir a Jesus. Seguir Jesus, irmãos, é igual a ovelha. A ovelha, ela segue o pastor. Será que a ovelha tem hora que você acha umas que se desgarram do pastor, e o pastor tem que ir lá atrás dela, porque ela não consegue voltar sozinha. E a ovelha, ela segue, ela vai atrás do pastor. Ela segue, ela vai atrás. Ela não vai do lado, ela não vai na frente, ela segue atrás do pastor. Muitas vezes a gente vai na frente, o Senhor, olha, me segue aí, Senhor, eu vou ali, eu vou fazer um projeto ali, eu quero muito que o Senhor me abençoe nesse projeto. Irmãos, primeiro é o Senhor, é Ele que vai à frente, Ele que vai te dando as direções. Muitas vezes a gente vai à frente e depois a gente vai pedindo a Deus: Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa meu projeto. Muitas vezes a gente não conhece o caminho, não concorda, Senhor, não estou concordando com esse caminho que você está me dando, mas eu estou indo, porque eu estou te seguindo. Quando a gente segue alguém, nós devemos querer ser como ela. Alguém já ouviu falar em Pablo Marçal aí, gente? Alguém já ouviu falar? Então, muitos meninos, às vezes olham para o cara e falam assim: eu quero ser igual esse cara, rico, cheio de dinheiro, fala bem, escorrega nas perguntas, bom de fala, e muita gente quer ser igual a ele. Então começa a seguir. Às vezes eu vejo o pai ensinando o filho no trabalho. Eu vejo o Ayrton ensinando o seu menino no trabalho, o menino trabalhando perto. E aí, gente, a melhor coisa que tem é quando você está perto do seu pai, de alguém que está te ensinando. Porque você vai aprendendo e vai falar: não é assim que faz, não. É assim, cuidado, que isso aí é perigoso. E aí a gente vai aprendendo. Eu vejo muito o Nilson ensinando o Mateus, Mateus vai ser bom igual o pai, o seu menino vai ser melhor que você, porque ele está novo, dá para aprender, e é assim, às vezes o Léo vai trabalhar, vamos lá, meninada, vamos capinar também, vamos arrumar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos nas minhocas. Então, gente, a gente vai ensinando nossos filhos. E agora, e muita gente fala assim: Senhor, pastor, eu amo Jesus, mas não estou dando conta. Muitas vezes, irmãos, eu vi essa semana um músico muito famoso,
e ele falando assim, olha, certa pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu sou gay. Eu amo a Jesus, mas eu sou gay. Eu amo a Jesus, mas eu sou gay. Olha só, eu amo a Jesus, mas tem um mas. E o que Jesus disse? E esse moço falou com a pessoa, falou, olha, o pastor falou, a Bíblia diz, que Jesus disse, aquele que me ama, obedece. Aquele que em João 14:21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Ah, Senhor, mas eu amo Jesus, mas eu não dou conta, eu tenho que seguir minha vida. Irmão, não funciona. Se eu amo Jesus, eu preciso fazer o que Ele manda. Se eu quero seguir o Mestre, eu tenho que fazer o que Ele faz. Imagina o Ailton estar ali mexendo com uma serra elétrica. Gente, esse negócio é um perigo ambulante. A gente vê às vezes vários vídeos na internet, né? O cara lá serrando, de repente a escada cai, a serra cai dele, fica a serra rodando assim. E, gente, que negócio de bater já era. Então, o Ailton, na hora que ele vai ensinar o seu filho, ele vai falar assim, ó, primeiro você faz isso aqui. Você tem que tomar cuidado que se essa corrente arrebentar, ela vai lascar o seu. Então ele vai dando o caminho das pedras. Então você seguindo a Jesus, ele vai te falando, meu filho, é um buraco aí, ó. Cuidado, não entre nesse caminho, não entre nisso. Uma vez a Cláudia teve uma visão de Deus informando para uma pessoa, olha, tem uma subida e está todo mundo indo subindo, e você está indo subindo também. Tinha vários carros subindo e você estava subindo nessa subida, e de repente todos os que estavam subindo lá em cima estavam caindo. Era um grande buraco, parecia uma rua, mas era um grande buraco. Um alerta. Jesus nos dando um alerta, olha, cuidado, uma subida que talvez você vai achar, às vezes é um caminho que você fala, nossa, que legal, que negócio legal, isso aqui é de Deus, e aí no final não vai ser. Então é um aviso de andar com Jesus. Se andando com Jesus, Ele vai te dando os caminhos, irmãos. Ele vai te dando o caminho das pedras que a gente fala. Então primeiro, seguir a Jesus é uma conversão, implica em deixar o caminho que você estava indo e começar a um novo caminho. Lembra que a gente fala muito nisso, vocês vão cansar, que eu falo muito, a gente fala muito sobre o deserto, a saída do Egito. O Egito simboliza o mundo, a sua vida que você tinha antes, e aí Moisés vem tirando o povo do Egito, né? Deus vem tirando você, Jesus vem tirando você do mundo e trazendo para a terra prometida, que é uma vida em abundância. E aí Moisés vai saindo do Egito, e a gente vê aquele povo saindo do Egito, mas o povo, muitas vezes, ele não quer sair do Egito. O Egito é gostoso. O Egito não é escravidão, mas é gostoso. Eu sou escravo das drogas, mas é bom. Eu tenho uns 2 minutos de prazer, o resto é horror, mas eu não consigo me livrar. E o Egito, a saída do Egito simboliza a nossa conversão. Então a igreja sai, ela deixa o mundo, mas será que a gente saiu mesmo do Egito? Ou será que a gente ainda está preso em alguma coisa do Egito? Irmão, eu quero te perguntar para você, tem alguma coisa que ainda te prende no Egito? Tem alguma coisa que te prende no Egito? O Egito é escravidão. Parece que é a vida boa, mas é escravidão. Será que tem alguma coisa que te prende no Egito? Será que nós deixamos as amizades? Será que nós deixamos as influências? Será que você saiu mesmo do Egito? Será que os costumes, o barzinho, a turma da fofoca, a turma da conversa errada, a conversa profana, será que o povo saiu mesmo do Egito? Gente, o povo do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, mas na primeira oportunidade eles começaram a reclamar. Acabou a água, estou com sede. Aí depois reclamaram que estava com fome.
E eles tinham um mundo de animais que podia matar, mas reclamando com Deus, estou com fome, e não sei o que, se eu trouxe a gente lá do Egito para matar a gente de fome aqui, e começa essa reclamação, e muitas vezes você converte, tinha uma vida de escravidão, e agora está uma vida livre com o Senhor Jesus, e começa a reclamar, não estou aguentando não, dá muita luta, muita luta, muita luta. Será que nós saímos do Egito? Será que nós ainda continuamos com os deuses do Egito? As vontades nossas que a gente tinha no Egito? Gente, a conversão é radical. E a Bíblia é radical. A gente tem que sair do mundo e sair de tudo que representa o mundo na nossa vida. E para isso, nós temos que dedicar oração, busca, leitura da Bíblia. Você vai ler na Bíblia, você vai falando, esse negócio aqui que eu estou fazendo não está certo não. Vou parar de fazer. E Deus vai te mostrando na palavra o que você tem que deixar de fazer, o que você tem que começar a fazer a partir de agora. Então essa é a conversão, é seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Você não pode seguir a Jesus e ao mundo ao mesmo tempo. Não dá para você viver num pé na igreja e um pé no mundo. É como se você falasse assim, olha, eu estou saindo do mundo, eu não quero o mundo, eu não quero as suas influências, pois quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Vamos ler Tiago 4:4? Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, ou você é ou não é. Ou você é um cristão genuíno, ou você não é. Por isso que muitas vezes a gente fala de religiões que não pregam mudança de vida. Religiões que não ensinam as pessoas, olha, você era assim, agora você tem que ser assim. A Bíblia fala, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia coisa errada, não faça mais. Aquele que falava coisas erradas, não fale mais. Aquele que não trabalhava, começa a trabalhar. Gente, o Evangelho, ele chega no lugar, chega numa família, tem uma prosperidade normal da família. O Evangelho prospera a vida da gente. É uma coisa tão natural a gente prosperar financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Então, quando chega Jesus numa casa, você pode saber a transformação. A minha família chegou ao Evangelho lá no meu avô Altino. Ele converteu, abriu uma igreja na fazenda onde ele morava, e toda a família se converteu. Debaixo dele foi convertendo todo mundo, todas as pessoas se convertendo. Já falei com você, só da minha mãe para baixo tem mais de 100 pessoas, 140 pessoas mais ou menos, da minha mãe para baixo, filhos, netos, bisnetos da minha mãe e do meu pai. Então, o Evangelho, ele chega e transforma. Se o Evangelho chegou na sua casa e não transformou, irmão, tem que pensar, será que o Evangelho chegou mesmo na minha vida? Porque o Evangelho transforma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho, gente, é o poder de Deus. Jesus, você tem que viver o Evangelho verdadeiro. Se você viver o Evangelho verdadeiro, eu te garanto que todos que estão ao seu redor vão servir a Jesus. Todos. Então, seguir a Jesus implica em aprender com Ele. Aprender, irmão, demanda tempo. Não adianta você querer aprender, vou voltar ali no Ailton de novo. Você não aprende a cortar uma árvore de um dia para a noite. Um dia eu passei um dia trabalhando com o Dione. Misericórdia, irmão. Que trabalheira. Que serviço pesado. Você imagina o que é amarrar uma carga no caminhão e o negócio soltar no meio do caminho? Não pode. Então a pessoa que trabalha num negócio não é da noite para o dia. São quantos anos, irmão, trabalhando? 20? 30? Eu sei, Johnny. Quantos anos você está trabalhando? 23
23, aprendeu com o pai, não é? Está entendendo? Seguir uma pessoa demanda tempo. Ninguém aprende nada da noite para o dia. Você precisa gastar tempo com Deus, tempo com Jesus. Eu gasto pouco, eu devia gastar muito mais. O que eu gasto hoje eu considero pouco. Eu devia gastar muito mais tempo de leitura, de oração. Muitas vezes a gente, para preparar um sermão, são 3, 4, 5 horas, talvez a semana inteira orando, pedindo a Deus. Oração, a gente tem que ter pelo menos 1 hora de oração por dia, irmãos. No mínimo 1 hora. Grandes pregadores, grandes pessoas que foram muito usadas por Deus, eles acordavam às 4 da manhã e até às 8 em oração. Então, seguir a Jesus é tempo. Dedica tempo com Deus para aprendizado. E a segunda coisa, seguir implica ser igual. Cristão significa pequeno Cristo. Então, se a gente quer seguir Jesus, nós temos que andar com Ele, temos que aprender e querer ser igual a Ele, irmãos. Gente, tem hora que a gente toma umas atitudes, às vezes na fila do caixa, do supermercado, às vezes reclamando de alguma coisa, eu fico falando assim: será que Jesus faria isso? Será que Jesus aprontaria um barraco às vezes num lugar porque você está demorando de ser atendido, que você chegou na frente, que alguém passou na sua frente? Gálatas 4,19, abre para mim, Kete. Gálatas 4,19. Muitas vezes a gente começa a andar na fé, começa a andar, aí de repente a gente vai ali e vê uma pessoa fazendo alguma coisa, falei, meu Deus, tem que aprender. Olha só o que Paulo fala: meus filhos, por quem eu de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, Cristo tem que ser formado no seu coração, você tem que ser igual a Jesus. Cristo tem que ser um espelho para você todo dia olhar: será que eu estou parecido com Jesus? Será que as coisas que eu estou fazendo estão sendo igual a Jesus? Porque Jesus falou assim: olha, do mesmo jeito que eu fiz essas obras, você, irmão, você, viu, Cauã, Milena, Léo, seu Joaquim, Nilza, Vilma, todos vocês, Jesus falou assim: obras maiores, vocês farão obras maiores que Jesus, obras que Jesus não fez, sabia disso? Por isso ele veio como homem, ele largou, ele deixou a sua divindade, ele deixou os seus atributos e veio como homem. Ele não deixou de ser Deus, ele deixou os seus atributos. E aí, para que você entendesse que você pode fazer obras maiores que as que ele fez. Você é parecido com Jesus? Não responda para mim, não. Responda para Deus e para você. Feche os seus olhos um pouquinho. Pergunte para o Senhor: Senhor, será que eu sou parecido com Jesus? Será que eu sou parecido com Jesus? Será que Jesus olha lá do céu e fala assim: olha lá, aquele parece comigo, aquele faz as coisas, aquele ali faz as coisas que eu mando, aquele ali faz as coisas que eu faço. E a terceira e última coisa, pode olhar para mim agora: seguir a Jesus implica em fazer a sua vontade. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Jesus fica assim: por que você está me seguindo se você não faz o que eu mando? Por que você fala que me segue, mas você não faz o que eu mando? Várias vezes eu ficava irritado quando eu trabalhava com fotografia, porque eu ensinava: olha, você tem que fazer isso, isso, aquilo. A pessoa estava aprendendo. Eu falava: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí, durante a filmagem do casamento, eu estou lá na frente filmando e vejo o cara fazendo tudo errado lá atrás.
Aí o sangue ferve, fica, calma, na hora que chegar aqui você fala. Mas eu já falei com ele para não fazer isso. Às vezes na edição, eu estou olhando a edição, fazendo lá, aí, nossa, eu fiz tudo errado. Mas eu falei. Então se a gente quer seguir Jesus, a gente tem que obedecer. E eu sou o dono do serviço, então eu mandava, eu falava, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque eu tá no meu contrato. Então, Jesus é quem manda, irmão. Você precisa obedecer. E olha, que uma vez Jesus falou assim, olha, aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem tolo. Aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem tolo. Imagina o Léo ensinando um novinho lá a trabalhar. De vez em quando aparece, né, Léo? O Léo lá, ó, ele fica assim, cuidado, faz isso, faz aquilo outro. Aí, aprendeu? Aprendi. Aí põe para fazer tudo errado. Não prestou atenção, ou ouviu e não fez. Então muitas vezes a gente ouve o que Jesus fala, mas não faz. E Jesus falou, você é tolo. É tolo. E ele falou, isso é comparado a alguém que constrói a casa na areia. Constrói uma casa na areia, não adianta nada. Constrói sobre a rocha. Então, quando nascemos de novo, a gente começa um processo de santificação. Se você nasceu de novo, se você teve uma aliança com Deus, você já automaticamente já começa um processo de santificação na sua vida. Algumas coisas vão surgindo e Deus vai falando para você, o Espírito Santo vai tocando no seu coração e vai te falando, ó, não faz mais isso, não faz mais aquilo. E você vai deixando algumas coisas, isso é natural, mas a gente precisa dar continuidade. Os princípios de Deus são imutáveis e inegociáveis, nós não podemos negociar. Quando eu falei para vocês, olha, na hora de votar, busque alguém que tema o Senhor, que tenha os princípios de Deus, princípios morais, financeiros, né, que não vai usar o dinheiro público para todas as coisas. Muita gente fala assim, é público, não tem dono. Não, tem dono sim, é meu, é seu. Não é dinheiro, não é de ninguém, não. É dinheiro nosso. Talvez você fale assim, mas eu não pago imposto. Paga sim. Tudo que você compra, você paga. Você comprou uma bala de 10 centavos, você está pagando imposto. Então, nós temos que ter essa consciência. E princípios morais, financeiros, ter domínio próprio. Coerência no falar e no agir, principalmente pais. Às vezes fala uma coisa e fala outra. Fala uma coisa e faz outra. Às vezes o menino está lá com o celular brincando lá, aí um cobrador liga, aí o menino fala assim, pai, fulano querendo falar com você. Não, desliga. O que você está ensinando para o seu filho? Está falando, está tentando ensinar, mas fazendo outra coisa. E finalmente, irmãos, você está seguindo a Jesus? Feche seus olhos. Queria que a gente pensasse nisso. Será que estamos realmente seguindo a Jesus? Às vezes a gente está seguindo, mas não está seguindo assim de pertinho. Às vezes a gente está seguindo, mas a gente não está fazendo a vontade de Deus. Às vezes não estão seguindo, mas tem hora, irmão, que às vezes o pecado fala mais forte. Irmão, siga Jesus verdadeiramente. Deixe que Jesus conduza a sua vida. Deixe que Jesus te guie nos seus passos. E em tudo, irmão, tudo. Vou pegar um bico hoje. Senhor, devo pegar esse bico? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para minha família? Em tudo. Vou fechar um contrato. Será que vai ser bom, Senhor? Em tudo. Consulte ao Senhor. Davi, irmãos, toda vez que ele ia para uma batalha, ele consultava o Senhor. Enquanto ele não tinha resposta, ele não ia para a batalha. Ele ficava enrolando, até que Deus respondesse, ou vai ou não vai. Precisamos seguir a Jesus de perto, mas precisamos seguir e fazer as suas obras. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós queremos seguir a Jesus. Nós queremos seguir a Jesus e nós queremos fazer as suas obras, Senhor.
obras maiores. O Senhor falou que nós faremos obras maiores. Obras maiores. E nós queremos experimentar essas obras maiores. Mas para isso nós sabemos que precisamos orar mais. Nós precisamos ter uma vida mais santa, uma vida mais dedicada ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de testemunho ao Senhor. E nós queremos fazer as suas obras, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a seguir o Senhor de pertinho, nos ajuda a ser iguais ao Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser pessoas que vão fazer a Tua vontade, vão querer ser igual ao Senhor, mas nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos orar, queremos estar juntinhos do Senhor, fazendo tudo o que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém?